A gente vai lá para Paris agora, minha gente. Uma greve de lixeiros em Paris paralisou a coleta. É mais um protesto de trabalhadores contra a reforma da Previdência. A Priscila Asbeck tem os detalhes para a gente e vai nos contar como é que está a situação de recolhimento de lixo aí em Paris. Nesse endereço em que você está, Priscila, não dá para ver nada na calçada aí, está tudo aparentemente bem limpinho. Os lixeiros já voltaram a trabalhar e a reforma passou, né? Bom dia, Colombo, mais uma vez. Bom dia a todos que nos acompanham. Nessa região, a greve não acontece porque depende de qual incineradora que entrou em greve. Mas outras regiões, a gente está até mostrando imagens aí, não sei se elas já estão passando, foram bastante afetadas e continuam, porque essa greve está no seu 8º dia e os garis dizem que vão continuar a greve até o dia 15 de março, quando vai acontecer a 8ª mobilização geral, com várias categorias e vários protestos contra a reforma da Previdência, que pretende aumentar a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos. Vale falar que essa é a idade mínima de aposentadoria de forma geral, mas algumas categorias podem ter outras idades mínimas de aposentadoria, como é o caso dos garis, que vão poder se aposentar só com 59 anos, antes a idade seria 57, isso se a reforma passar. E aí, como você disse, Colombo, houve uma aprovação no Senado no sábado da reforma e essa semana é uma semana decisiva. O texto vai seguir para uma comissão mista entre a Assembleia Nacional, que funciona como a nossa Câmara dos Deputados, e o Senado. E se o texto dessa comissão mista for aprovado, ele volta para as duas casas e aí sim a reforma pode ser aprovada de fato. Ainda não se sabe se o governo francês vai ter maioria para fazer passar esse texto e aí Macron pode usar aquela prerrogativa de uma cláusula constitucional que dispensa a votação, mas com um custo político muito alto. Então, se Macron quiser levar a cabo a reforma da Previdência, ele consegue fazer isso, digamos, de forma administrativa, ele consegue fazer passar o texto, mas com um custo político muito grande, já que seria uma medida muito impopular. Além da greve dos garis, outras categorias também continuam mobilizadas, trabalhadores do setor de transporte, algumas linhas de metrô continuam sendo afetadas em Paris e também trabalhadores do setor de energia e do transporte de combustíveis que seguem protestando em algumas refinarias. E aí, como eu disse, no dia 15 vai ter mais uma mobilização geral, porque esse texto, então, ele vai ser votado no dia 15 nessa comissão mista e depois, então, segue esse outro percurso de seguir para as outras duas casas a ver se vai passar mesmo ou não. E aí, para finalizar, Colombo, a discussão que acontece aqui é, de um lado, os economistas liberais, Macron, os fiscalistas, dizendo que a reforma precisa urgentemente acontecer, porque senão o sistema previdenciário não vai dar conta. Por outro lado, a boa parte da população, 70%, cerca de 70%, não concordam com essa reforma e economistas mais à esquerda, mais focados no social, dizem que Macron poderia lançar mão, por exemplo, de reduzir subsídios a alguns setores, algumas empresas, para conseguir fazer frente ao aumento do custo da Previdência Social por causa do envelhecimento da população. Até estava conversando aqui com alguns franceses no final de semana que eles estavam dizendo o seguinte, que eles veem Macron como um grande liberal e que eles não querem que mais uma vez a população de baixa renda pague pelos erros de uma administração federal que foca em empresas e de um presidente que vem do mercado financeiro. Então tem uma crítica muito forte também nesse ponto. Inclusive essa pessoa com quem eu estava conversando falou, se Macron levar essa reforma a cabo, ele vai estender um tapete vermelho para a volta da extrema-direita na França. Volto com você, Colombo.